Boa tarde, minha galera vascaína, aqui é Ricardo Rigas do canal Rigas do Canal Vascaíno. Vamos conversar sobre o único assunto que interessa nesse dia de sábado, a partida que o Vasco vai fazer contra o Atlético Mineiro às 18h30 em São Januário, pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. Vamos colocar como uma impressão que eu tenho a respeito desse jogo, que é a impressão que a maioria da torcida tem. O Vasco nas últimas partidas não tem tido atuações muito condizentes com a possibilidade de ir para uma final de Copa do Brasil. A exceção foram os jogos contra o Cruzeiro, que o Vasco empatou em 1-1, e o segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro, que já estava perdendo por 2-1, né? Eles tiveram uma atuação assim mais um pouquinho destacada, mas o Vasco não vem jogando bem. Então, a meu ver, para o Vasco tentar chegar numa final de Copa do Brasil, a atitude do time tem que ser completamente oposta ao que está tendo atualmente. Tá? Então, o que se espera do time é uma atuação completamente oposta aos jogos contra o Juventude, contra o São Paulo, entendeu? Até contra o Palmeiras jogou bem, né? Que esses jogos que tiveram, né? O jogo com o Palmeiras foi a falha individual do Ryan, né? Que causou o gol da vitória do Palmeiras, e na desastrada partida do primeiro tempo do Léo Pelé, que deu 2 gols, praticamente para o Atlético Mineiro. Então, a postura do time tem que ser completamente oposta à que está tendo nesses últimos jogos. Principalmente pelo fato, já conhecido de todos, que dentre os 4 semifinalistas, o Vasco tem o pior elenco. Volto a frisar que a janela de transferências do Vasco foi muito subaproveitada. Entendeu? Nós não temos zagueiros. Querendo contratar zagueiros, meio campistas, nós já temos vários. Tanto que já tem agora para o final da reta do Campeonato Brasileiro a volta do Jair, né? O Jair só não foi na sala contra o São Paulo porque estava gripado. E o Paulinho Paula também está voltando agora aos poucos para a atividade. Então deve voltar a jogar. Então não havia necessidade de contratar meio campistas. O dia que contratou o suíço, né? O Domingues, poderia ser investido num zagueiro, porque o Vasco não tem zagueiros confiáveis. Vamos falar a verdade, né? O João Vitor, que seria o mais confiável, entre aspas, teve uma falha bizonha, um bote desnecessário na intermediária de São Paulo, no último jogo. Então demonstra que o time foi mal armado, as contratações foram mal feitas, né, para essa situação de diretoria, né? E teria que ser contratado zagueiros, né? Meio campistas, inclusive. O Cauã, que está jogando lá no Amazonas, emprestado, está sendo um destaque da Série B, já com times da Série A querendo contratá-lo. Ele vai voltar para o Vasco, né? Porque não foi aproveitado porque o Ramon Dias não gosta de jogadores novos, jovens. Então não aproveitou o rapaz, né? Ele foi criado uma narrativa de que ele estava sendo ele é sendo disciplinado, quando não é verdade. No Amazonas ele está tendo atitudes muito elogiadas pela diretoria, e é titular do time do Amazonas como um dos destaques principais da equipe. Então ele vai retornar para o Vasco e vai ser aproveitado, você ser mais um meio campista. Nós temos o JP, o Estrela, já chegando em fase já para subir para o profissional. Então não é necessidade de contratar meio campistas. A necessidade principal do Vasco é contratar zagueiros, né? Mesmo com o Lincoln dos juniores, a zaga é uma posição sensível em qualquer equipe. Você tem que ter zagueiros experientes, zagueiros de postura. Então, para você ter zagueiros jovens, para poder assimilar esse tipo de atitude, você tem que ter zagueiros que passem esse tipo de atitude para os mais jovens. E não está acontecendo isso no Vasco. O Vasco não contratou zagueiros nas janelas de transferência. Contratou o João Vitor lá no começo do ano por uma fortuna, né? Então, a meu ver, o jogo de hoje, né, voltando a falar do jogo de hoje, a atitude do time tem que ser completamente diferente. A zaga tem que estar atenta, você vai ter que atacar, você vai ter que fazer gols para poder levar para os pênaltis. Você tem que fazer gols e não levar. Você tem que fazer 1-0 para poder ir para os pênaltis. Se você quiser classificar direto, você tem que fazer no mínimo 2 de diferença. Então o ataque tem que funcionar e a defesa tem que funcionar. O time tem que ter um posicionamento completamente diferente do que tem tido nesses últimos jogos. Tá? Alguns acreditam que, por ser uma semifinal,
os jogos contra o Juventude de São Paulo, o time não botou pé. Mas não pode fazer assim. Acho que eu sou ex-atleta, não de futebol, mas de outros esportes, de voleibol. Quando você entra com o corpo mole em qualquer esporte, a possibilidade de contusão é muito maior do que você estiver levando a sério. Entendeu? O cuidado que você tem em não se machucar acaba justamente atraindo o oposto, você acaba se machucando. Entendeu? Porque você vai ter atitude diferente do que você tem normalmente. Entendeu? Isso aí é fisiologia esportiva, fisiologia do esporte. Você tenta jogar, tenta atuar da melhor maneira possível em todos os tipos de níveis de jogos. Desde um jogo amistoso até um jogo valendo ponto. Então você tem que estar ali sempre concentrado, entendeu? Acidentes acontecem, contusões acontecem, normal de qualquer profissão. Só que você tem que, se você entra em campo para jogar, você tem que dar o melhor possível. Você tem que jogar o melhor possível. Para você fazer com que o seu time jogue e que você não se machuque. Simples. Se você não quer se machucar numa partida de futebol, pede para não entrar. Simples assim. Se você está em campo, dê o máximo de si para jogar. E hoje o Vasco tem que fazer isso. Tá? Tem que jogar dando o máximo de si. É a partida mais importante do ano. Tá? E aí, essa partida sendo levada a sério, o Vasco ganhando e se classificando, vai ser a segunda partida mais importante do ano, que a primeira será a final. Ou seja, a primeira jogo da final da Copa do Brasil, caso o Vasco consiga se classificar. Simples assim. Atitude completamente diferente do que tem acontecido nas últimas partidas. Isso é que a torcida quer, a torcida vai estar para apoiar em São Januário e, se Deus quiser, a gente classifica. Mas a atitude tem que ser completamente diferente das atitudes que o Vasco tem tido nos últimos jogos. Aqui é Rigas falando para os canais Rigas do Cara Vascaíno e Nerd Vascaíno na Cozinha. Lembrando a todos que eu vou tentar fazer um vídeo de pré-jogo, porque eu vou para São Januário. Então, antes de sair, eu vou conversar com vocês um pouquinho. Daqui a pouco eu devo mandar um vídeo, porque eu não tenho escalação, eu só vou tentar colocar suposições na escalação da equipe, porque a equipe não tem nenhum tipo de jogador, não tem jogador contundido sem ser aqueles já estão conhecidos, e não tem caso de suspensão. Então a gente vai poder fazer uma suposição da equipe que vai entrar em campo. Ok, gente? Então, até lá, fiquem com Deus, comentem, compartilhem. Beijo no coração.